Boa noite, queridos, graça e paz, juntos mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O nosso Rei seja adorado através da minha vida e da sua vida. Com alegria, vamos louvar ao Senhor. Ele é o nosso Rei, Rei das nações, adorado em nosso meio, adorado em nossas vidas, adorado em cada família, adorado neste lugar. Libera a palavra. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te adoramos. Celebramos o nome de Jesus para todo sempre. Celebrai com júbilo a Cristo, todos os povos, tribos e nações. Exaltai a Jesus, o Filho, perfeito Redentor, amado Salvador. Celebrai com júbilo a Cristo, todos os povos, tribos e nações. Exaltai a Jesus, o Filho, perfeito Redentor, amado Salvador. Justiça, sabedoria de Deus. Ser exaltado, Cristo Jesus, Rei eterno. Somos sacerdote da nossa fé e adoração. Deus que habita em nós, imagem perfeita do Pai. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Salvação para todos os homens, luz para as nações, nome sobre todos os nomes, Jesus. Salvação para todos os homens, luz para as nações, nome sobre todos os nomes, Jesus. Celebrai com júbilo a Cristo, todos os povos, tribos e nações. Exaltai a Jesus, o Filho, perfeito Redentor, amado Salvador. Celebrai com júbilo a Cristo, todos os povos, tribos e nações. Exaltai a Jesus, o Filho, perfeito Redentor, amado Salvador. Justiça, sabedoria de Deus. Ser exaltado, Cristo Jesus, Rei eterno. Somos sacerdote da nossa fé e adoração. Deus que habita em nós, imagem perfeita do Pai. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Salvação para todos os homens, luz para as nações, nome sobre todos os nomes, Jesus. Salvação para todos os homens, luz para as nações, nome sobre todos os nomes, Jesus. Aleluia. Celebra Cristo nesta noite. Celebra a vida. Aleluia. Celebre as boas novas do reino. De grande alegria, de grande paz. Onde você estiver, seja testemunha do amor de Deus na sua casa, na sua família, em qualquer lugar. Adore ao Senhor. Manifeste o seu reino. Aleluia. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo? Ó Rei das nações, quem não te temerá
Ó Rei das nações, quem não te louvará? Só teu nome é santo. Obrigado, Pai. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo tu és. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo tu és. Celebre, ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo tu és. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo tu és. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará. Nós te louvamos, Senhor. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. aleluia. Celebramos o rochedo da nossa salvação, testemunhando o amor do Pai para todas as nações, em cada praça, em cada rua, em cada cidade. Seja testemunha viva do amor de Deus, levando as boas novas de grande alegria. Eu e você fomos chamados como semeadores das boas novas de Cristo nesta terra. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Senhor é bom. Mas não tinha ideia do que era missionário. Eu sempre falo que a gente não sabia o que é mão esquerda do que é mão direita, espiritualmente falando. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. Mas com o passar do tempo, ele começou a falar da missão que ele tinha aqui para o Brasil, né? Que ele veio amando do Senhor para ensinar ao povo de Deus sobre fé. Foi através deles, como missionários, que essa visão veio para o meu coração. Então foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma missão mesmo para transformar a vida das pessoas, a vida de todos nós que estávamos em contato com ele. Então hoje eu sou muito influenciada pela visão que eles estabeleceram
por serem missionários, né? Por essa obra Verbo da Vida ser uma obra essencialmente missionária. Então eu vi como tudo começou aqui no Brasil. Pouco a pouco é como passar de um livro, né? A página de um livro. A coisa vai se desvendando um pouco mais e a gente foi descobrindo a missão verdadeira que o pastor Bud tinha, que terminou emplacando isso na gente com a força que hoje a gente está avançando para todo mundo. A gente começou a buscar, né, orando, e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que pensamos foi, vamos fazer uma conferência de missões. Nós conhecemos Simon Potter, ele participou de uma conferência de ministros no Mar Dunas. E ele foi convidado pelos missionários Tony e Alexandra Fleed. Eles são americanos. Eles abriram a porta para mim, fazendo essa conexão para mim aqui no Brasil. Era fascinante a vida do Simon assim, porque ele conseguia mostrar para a gente assim, o gosto, o desejo por quilômetros rodados, por viagens, milhas, né? Assim, em cada país, cada visto no passaporte, não sei quantos países viajou. Então a gente ficou, poxa, é o nosso super-herói. Algo aconteceu naquele momento. Eu vejo como aquela coisa na ciência, quando algo muito combustível está pegando fogo. Algo aconteceu naquela noite. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda, para nós, né, Ministério Verbo da Vida, ainda não alcançado, né? E foi algo fantástico. Já estávamos com aquele desejo por missões. Era um grupo pequeno daqui da igreja sede de Campina Grande. A gente já orava, já buscava o Senhor a respeito de missões. Quando nós vimos aquela pregação, nós ficamos encantados. Apesar de termos já os nossos missionários, né, os fundadores, Pastor Bud e Jenny, como missionários, nós não tínhamos nenhum trabalho, né, missionário na igreja local. Porque o pastor Bud, ele começou a fazer um trabalho aqui de fundamento, né? Aqui, ele era o missionário aqui, então a visão dele, no momento, estava em fundamentar essa obra Verbo da Vida aqui no Brasil, como missionário. Eu viajava para muitas cidades, assim, para fazer a supervisão dela, né? A gente tinha descoberto que era necessário fazer a supervisão. Foi ali onde tudo começou, né, onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Tem que ir para o mundo. Missões não precisa ser feito de uma só vez, né? Campina Grande, depois o estado da Paraíba, depois o Nordeste, depois o Brasil, depois os confins do mundo. Não, tudo de uma vez. Deus amou o mundo e não só o Brasil. E que nós podíamos alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente não tinha primeiro que alcançar o Brasil, depois do Brasil nós íamos para outras nações. Ele abriu os nossos olhos, né? Pelo menos os meus olhos. Aí surge a oportunidade de irmos à Bolívia, através de um amigo de Simon, né, o pastor David Larson. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né? Muito grande. A gente nunca tinha saído do país. E nós passamos 9 meses trabalhando, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, quando nós realizamos a viagem. As primeiras viagens missionárias que a gente fez para Bolívia, as 2 viagens, 2000, 2001, conferências de missões,
em 2009, também em uma conferência de missões, Deus fala ao coração do pastor Bud que o verbo da vida iria por todo o mundo. Então você percebe, né, décadas, né, questões tão precisas, né? Me parece que Deus, ele gosta, né, de marcar tempos e épocas. As primeiras nações a serem alcançadas com os nossos missionários foram a Espanha, Chile, Japão e Bolívia. Eu fui um dos primeiros a sair daqui para fora. Eu não tinha noção do que era o outro lado. O missionário, ele precisa, além do conhecimento da palavra, além do conhecimento e dos fundamentos doutrinários da palavra, ele precisa entender de algumas áreas que serão importantes para que ele possa transmitir essa mensagem do Evangelho. Ainda nem existia escola de missões. Hoje eu te digo, hoje eu já estou mais preparado. Hoje já não é a primeira vez que nós fomos. A primeira vez nós fomos para descobrir tudo. Os primeiros missionários, eles foram nossos primeiros heróis, porque eles mesmo não tendo essa oportunidade de estudar essas matérias missiológicas, mas eles foram para o campo e fizeram um trabalho assim maravilhoso. E sempre fizemos esse trabalho de suporte até que abrimos a Igreja Verbo da Vida. Iniciou em Granollers, uma cidade próximo da capital, e hoje está a obra lá que foi iniciada por nós, que para mim é um grande triunfo, porque abriu uma obra dentro da Europa, mas eu não digo toda a Europa porque eu não conheço, mas Espanha é desafiante, e nós tivemos esse privilégio de ter esse suporte para essa abertura, né? E hoje segue com o casal e eu creio que está prosperando. Esse crescimento missionário, né, esse crescimento na questão para a preparação, na identificação do chamado, na identificação do vocacionado na sua igreja local, o que fazer com aquele que chegava para o seu pastor e dizia que tinha um chamado missionário. A gente não saiu copiando o que os outros estavam fazendo, né? O pastor Bud, ele enfatizou muito isso, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor. É claro que não precisa inventar a roda de novo, né? A roda já foi inventada e nós não estávamos inventando coisas novas, mas o pastor Bud sempre falou sobre buscar ao Senhor, sobre o modo de fazer a coisa, a maneira como fazer aquilo. Primeira conferência de missões com Simon Potter começou com um enfeite daquelas bandeiras, colocaram tantas bandeiras e não botaram, só botaram as cores, não botaram os escudos, então não havia como identificar muito. E eu fiquei olhando para a bandeira espanhola, mas não identificar ela como Espanha. E depois é que eu fui perguntar que bandeira era aquela. A primeira vez que eu fui na África, a semana anterior à viagem, cara, eu fiquei sem dormir. E quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava realmente na África, né? E assim, eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado e pensando, será que isso aqui é a África mesmo? Será que é a África que eu li nos livros? Com essas nossas viagens, né? Primeira viagem, segunda viagem, nós visitamos várias igrejas. E esse boom missionário foi também ocorrendo em outras igrejas do Ministério Verbo da Vida, na Paraíba, Pernambuco e em outros estados por aí, no Nordeste, como também do Sudeste. A coisa mais importante que foi quebrada daquele tempo era a nossa mentalidade, né? A maneira de que nós pensávamos que a coisa tinha que acontecer. E a minha ideia sobre missões era aquela ideia de sofrimento, aquela ideia de que nós não temos dinheiro. E o pastor Bud, ele quebrou essa mentalidade. Foi se percebendo que um departamento local em uma igreja de Campina Grande, a sede aqui em Campina Grande, não era suficiente para a organização, a administração missionária. Então surgiu a Agência de Missões, Verbo da Vida. Então as nossas igrejas Verbo da Vida, elas precisam levantar os seus missionários, enviar os seus missionários, e nós como agência aqui no Ministério, nós apoiamos esse envio. Então hoje a gente se gasta
e quer se deixar gastar em prol dessa visão que vai para o mundo inteiro. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos é multiplicada
pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, hoje é um dia onde nós separamos para celebrarmos, é um dia que nós marcamos para a gente celebrar acerca de missões. É o Dia Nacional de Missões em todas as igrejas Verbo da Vida. As igrejas Verbo da Vida tiraram esse dia, escolheram esse dia, marcaram esse dia, o último domingo de agosto, no caso estamos no ano de 2020, para poder ministrarmos e falarmos acerca da importância de missões, da importância desse tema tão grandioso, maravilhoso e absolutamente necessário nas nossas vidas. Amém? É um dia onde nós nos lembramos do apóstolo Bud Wright e sua esposa, Jane Wright. Este casal que Deus trouxe lá dos Estados Unidos. Deus disse para eles: pregue a minha palavra ao meu povo do Brasil. E eles vieram ao Brasil e fundaram esta igreja, Igreja Evangélica Verbo da Vida. Fundaram também o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E inicialmente eles fundaram lá em Campina Grande, começou lá em Campina Grande, numa escolinha chamada Escola Crianças do Brasil. Eles começaram esse trabalho lá em Campina Grande. E esse trabalho foi crescendo, daí saíram, alugaram um prédio, continuou a crescer, e aí saiu para outras cidades, missionários foram enviados, pastores foram enviados para outras cidades para fundar esta igreja. E a única regra de fé que nós temos é a palavra de Deus. O casal Bud e Jane Wright, eles fundaram, eles estabeleceram as bases com uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, uma palavra que faz a diferença, totalmente baseado exclusivamente na palavra de Deus. E eles trouxeram essa palavra de lá. Eles vieram também, uma outra coisa que eles enfrentaram aqui, vocês sabem muito bem a cultura americana, como é diferente da cultura brasileira, mas eles vieram, enfrentaram tantas dificuldades, tantas situações adversas, mas permaneceram obedecendo a Deus. Então Deus confirmou a sua palavra neles, trazendo salvação. Houve milagres, prodígios, maravilhas, curas. Várias ressurreições já aconteceram também em nosso meio. Várias pessoas que antes estavam mortas e reviveram simplesmente por causa dessa palavra. Pessoas que estavam presas com espíritos malignos foram libertos por essa palavra. Não apenas Bud e Jane Wright trazendo essa palavra, mas eles ensinaram outras pessoas, brasileiros daqui, pessoas nativas daqui, pegaram essa palavra e expandiram para todo lugar. E hoje, amados, nós somos a Igreja Verbo da Vida, é uma denominação que cresce rápida e sobrenaturalmente, de forma ordenada, não só no Brasil, como nós também extrapolamos fronteiras e estamos em outros países também. Justamente por causa da obediência desse casal, essa igreja cresceu. O apóstolo Bud Wright já está na glória, ele foi em 2013 e foi estar com o Senhor. Mas a nossa Mama Jane, como nós a conhecemos, continua entre nós, continua conosco. Ela está vendo e desfrutando da colheita, da semente que eles plantaram. Sou grato a Deus pela vida desse casal. Eu e a minha família e a nossa igreja aqui na Ceilândia é fruto das sementes que esse casal plantaram nessa terra. A palavra que liberta, a palavra que faz prosperar, a palavra que faz crescer, a palavra que salva, aleluia, a palavra que faz toda a diferença, foi plantado aqui e tem florescido e tem crescido. Hoje temos missionários em todos os lugares, em vários lugares do mundo. Hoje nós temos pastores em vários lugares do Brasil e do mundo, tudo por causa da obediência desse casal, fruto daquilo que eles falaram, daquilo que eles creram, daquilo que eles oraram, daquilo que eles permaneceram em fé, para que hoje nós tivéssemos crescido tão poderosamente. Sou grato a Deus pela vida deles, amém? Mas muito antes deles, séculos antes, houve um missionário, o primeiro missionário na terra. Qual foi o primeiro missionário? Foi Jesus.
O Pai enviou Jesus com uma missão. O missionário é alguém que é enviado com uma missão específica. O Pai Celestial enviou Jesus como missionário. Qual era a missão de Jesus nessa terra? Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Séculos antes, Adão tinha entregue o mundo para Satanás. Adão, ele se colocou debaixo das artimanhas de Satanás. Ludibriados por Satanás, eles simplesmente se colocaram dependentes deles. E o mundo estava em trevas. O mundo todo estava em trevas. Essa que é a verdade. Jazia no maligno, mas no meio das trevas brilhou uma luz, o nosso Senhor Jesus. E Ele esteve aqui na terra trazendo esta palavra que liberta, trazendo uma palavra que faz prosperar. Ele fez a diferença. Inicialmente ele escolheu 12 homens para segui-lo, e eram 12 homens que não eram exatamente muito capacitados e preparados para a obra. Eram pessoas que não tinham tanta cultura na época, mas ele os escolheu e os capacitou. A Bíblia diz que ele os amou até o fim. E esses discípulos, mesmo depois da partida de Jesus, eles cresceram, prosperaram por todos os lugares, fazendo as mesmas obras que Jesus fazia, e ainda fizeram maiores, simplesmente por causa das bases que o nosso primeiro missionário trouxe nessa terra, Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro missionário. Jesus foi enviado para trazer essa palavra. E hoje, enquanto naquela época Ele deu a sua vida para que esta palavra estivesse em nossos corações, Ele pegou a nossa morte, Ele pegou a nossa miséria, Ele pegou as nossas enfermidades e levou sobre si, de tal maneira que hoje nós não somos os pecadores redimidos e lavados do sangue dEle. Hoje nós não somos os doentes a quem Jesus quer curar. Hoje nós não somos os pobres e os miseráveis debaixo de uma artimanha maligna. Não! Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades, e assim Ele nos curou. Ele levou a nossa pobreza, e assim Ele nos enriqueceu. Mas o mais importante de tudo, Ele levou os nossos pecados. E o que aconteceu? Ao levar os nossos pecados, Ele nos uniu a Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, porque o primeiro missionário deu a sua vida para isso. O primeiro missionário deu a sua vida para que hoje fôssemos filhos de Deus. Antes, Deus só tinha um filho, tanto é que a Bíblia chama de unigênito do Pai. Mas quando Ele veio a essa terra, Ele foi bem sucedido na sua missão, e através dele, Deus trouxe para si tantos filhos. Hoje somos milhões nessa terra. Enquanto Jesus deu a sua vida por nós, hoje milhões e milhões de pessoas dariam as suas vidas de bom grado por Ele, por aquele que nos amou até o fim. Para fazer missões, você precisa amar as pessoas. Para fazer missões, você precisa se doar às pessoas. Para fazer missões, você precisa se disciplinar. Para fazer missões, você precisa se dar cada vez mais. E foi o que Jesus fez. Ele nos amou, Ele se doou, entregando a sua própria vida. Ele saiu da cultura do céu para a cultura da terra, mas Ele nunca pecou. Tudo por causa de mim, tudo por causa de você, tudo por amor a você. Então, quando você vai fazer missões, quando você pensa em missionário, pense em alguém cheio de amor. Pense em alguém que se doa. Pense em alguém que dá. Pense em alguém que abre os seus braços para abraçar as pessoas, para estar juntos com as pessoas. Por quê? Porque é isso que Deus estabeleceu, e foi assim que Jesus estabeleceu. Essa que é a verdade. Então Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário, e aí o que aconteceu? Ele foi ao inferno. E a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo foi lá no inferno e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos. E lá em Mateus capítulo 28, no versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade
me foi dada no céu e na terra. Naquela cruz, ele se tornou pecado por nós. Naquela cruz, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Naquela cruz, ele empobreceu. Mas quando ele ressuscita, aí ele diz: toda autoridade me foi dada na terra, no céu e na terra. Portanto, ou seja, porque toda autoridade foi dada a Jesus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com este versículo, com essas ordens, Jesus nos fez, a todos nós, missionários. Alguns de nós vai para outros países, outras culturas. Outros de nós vai para aqui mesmo no Brasil, fica aqui mesmo no Brasil, mas em outras cidades, como missionários. Mas não importa se você sai, se você fica. Não importa se você nunca sair da sua cidade. Jesus te fez um missionário. Por quê? Você tem a missão de fazer discípulos para Jesus. Eu e você temos esta missão. A pergunta que eu faço é: estamos fazendo? Estamos fazendo o que ele disse? Estamos vivendo de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam uma espécie de miniatura de Jesus, sabe? Ou será que nós não estamos vivendo assim? Porque nós, como missionários que somos, nós pregamos com a nossa vida e com os nossos lábios. Nós pregamos com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Nós pregamos com aquilo que a gente faz. Será que as pessoas, ao olhar para nós, veem Jesus em nós? Vamos em frente. São algumas perguntas importantes que é preciso serem feitas. Em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Marcos já nos conta essa mesma história e de uma outra ótica diferente. Marcos 16, 15. Ele diz: disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é evangelho. Evangelho não são apenas palavras. Não, é uma palavra que é tão poderosa que dentro de si traz esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, na verdade, Marcos estava dizendo aqui: ide por todo mundo e pregai o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a toda criatura. Eu e você. Eu e você. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Ah, pastor, eu já mandei tantas pessoas para a igreja. Olha, eu trouxe muita gente para a igreja. Que bom que você trouxe gente para a igreja. É maravilhoso as pessoas virem para a igreja para ouvir uma palavra que liberta, que faz prosperar, que faz toda a diferença. Amém? Entretanto, eu não estou perguntando quantos você trouxe para a igreja. Eu estou perguntando quantos você trouxe para Jesus. Com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas orações. Quantos? Quantos você já fez? Vamos em frente. Quem crer, versículo 16, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. A pessoa só é condenada porque não crê. Continua. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu e você. Eu e você. Estes sinais hão de acompanhar. Não é a gente que vai atrás dos sinais. São os sinais que nos acompanham. Em meu nome, ele começa dizendo, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, é necessário
que nós vivamos isso aqui. As pessoas que não são de Deus, as pessoas que estão muitas vezes padecendo certas situações, é meu dever e o seu dever trazer para eles o poder de Deus para a salvação deles, para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta é: estamos vivendo assim? Estamos fazendo isso? Jesus nos enviou dessa maneira. Eu repito, todos, eu e você, todos nós, somos missionários, comissionados por Jesus, o primeiro missionário, o nosso irmão mais velho, o Senhor de tudo que existe. Nós estamos vivendo assim, meu irmão? Ô minha irmã, nós estamos vivendo assim? Estamos transmitindo a palavra que liberta e faz prosperar? Estamos indo, pastor, mas olha, eu não tive direção de Deus para sair do Brasil. Eu não tive direção de Deus nem para sair da minha cidade. Na verdade, eu não tive direção de Deus nem para sair do meu bairro. Missionário não são apenas aqueles que vão, eles também são. Missionário são aqueles que cumprem a missão de Jesus, seja aqui ou lá fora, seja na cidade ou seja fora do Brasil, ou seja fora do estado, não importa onde você estiver. Nós somos luz nessa terra. Jesus veio para brilhar no meio de um mundo escuro pelo pecado, que estava em trevas pelo maligno. Jesus veio para isso, mas Ele não veio apenas como luz e foi embora. Não, Ele deixou outras luzes, eu e você. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós fazemos a diferença. Você está sendo um missionário, meu irmão? Ou minha irmã, você está sendo uma missionária? A tua rede social, existem palavras que edificam? Ô meu irmão, nas tuas redes sociais, existem palavras que levantam, que fazem a diferença? Ou você está fazendo exatamente igual aos filhos das trevas? Aqueles que não receberam Jesus, aqueles que não andam em integridade, eles não andam em integridade, eles não receberam Jesus, mas se você recebeu, meu irmão, você tem uma missão. Qual é a missão? Está aqui: pregar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ide por todo mundo, não só aqui, em todos os lugares. Todo mundo, está no mundo, é aí. Pregai o Evangelho. O quê? O poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus para a salvação do que crê. Está ministrando assim? Está falando isso? A tua vida está falando isso? Aquilo que sai dos seus lábios está falando isso? Você tem vivido uma vida de santidade, de tal maneira que as pessoas queiram conhecer Jesus por tua causa, meu irmão? Pense nisso. Ou o que tem saído dos seus lábios são palavras que muitas vezes são vulgares. São palavras que muitas vezes, em lugar de trazer para Jesus, até afasta. Até afasta. É necessário ganhar pessoas para Jesus. Mas muita gente diz: mas na minha igreja não evangeliza, pastor. Você evangeliza? Quantos você já ganhou para Jesus? A questão, meu irmão, não é apenas a igreja. Sim, é a igreja, mas lembre-se, a igreja é composta por pessoas, eu e você. É simples assim. É simples assim. Esta palavra, ela tem que fazer a diferença onde for. Se a minha vida não está fazendo diferença, se eu estou vivendo nesse mundo exatamente igual a qualquer pessoa que esteja sem Jesus, meu irmão, que tipo de crente eu sou? Que tipo de filho de Deus eu sou se eu estou vivendo assim? Eu gostaria de trazer uma palavra importante aqui, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, olha só o que Jesus fazia. Repara,
Eu falei que ele foi o primeiro missionário. Olha o que é que missionário faz. Pastor, sempre que eu preciso falar, missionário não é apenas aquele que vai. Missionário é aquele que contribui com os que vão, aqueles que ajudam os que vão, aqueles que oram pelos que vão, mas aqueles que fazem missões na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu colégio. Somos diferentes sim. Olha só, capítulo 9 de Mateus, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que é evangelho? Eu vou repetir: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus percorria as cidades, povoados, ensinava nas sinagogas, pregando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí diz: e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Era o que Jesus fazia. Olha só o sentimento dos missionários, de um missionário, do missionário perfeito, do missionário que é o exemplo. Olha o sentimento dele. Vendo ele, versículo 36, as multidões que o buscavam, compadeceu-se delas, porque as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores que ele estava se referindo eram missionários, pessoas que, assim como Jesus, fizesse a diferença nessa terra. Eu e você, somos missionários. Então, aqui em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz: depois disto o Senhor designou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar para onde ele estava para ir. Então, agora, seu ministério já estava bem estruturado. Era por volta do ano 33 depois de Cristo, né? Aqui, ou seja, já fazia quase 3 anos do seu ministério. Seu ministério já estava bem estruturado, já estava bem organizado. Aí Jesus faz o seguinte, já que tinha crescido. Então o que é que Jesus diz? Olha, vão e entrai nas cidades. Antes dele ir, os discípulos iam à frente pregando o evangelho. Iam na frente pregando o mesmo evangelho. Que evangelho? O que Jesus pregava. E de novo, ele repete a mesma coisa que ele falou lá em Mateus, aqui em Lucas ele repete, ele diz, e lhe fez a seguinte advertência, àqueles que iam, aos missionários, ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está enviando 70, ele já achou pouco, são poucos. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, não apenas nós temos que ser missionários, como também é preciso orar para que Deus levante outros missionários para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso continente, para o mundo. Mas pregando o quê? Pregando o quê? Pregando o poder de Deus. Pregando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele dá várias instruções a esses missionários. E no versículo 8, ele diz assim: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Entrando, a cidade que foi oferecida, ou seja, na verdade, a cidade que receber, porque o evangelho, ele não é imposto.
O evangelho é exposto. Ninguém pode obrigar ninguém a receber o evangelho. É uma palavra que cura, que salva, que liberta, que faz prosperar, que faz toda a diferença, sem dúvida. Mas ninguém pode, nem eu nem você, deve impor o evangelho. Aceita quem desejar. Você precisa receber pela fé. Você precisa, a pessoa que você vai ministrar, ela precisa querer esse evangelho. Ok? Mas ele diz aqui no versículo 9, ele diz, olha, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz que aqueles 70 foram, e durante vários dias, semanas e tal, eles pregavam o evangelho, eles curavam enfermos, eles impunham as suas mãos sobre os enfermos, paralíticos levantaram, muita gente foi curada através daqueles primeiros 70 missionários, vamos dizer assim que foram os primeiros. O primeiro foi Jesus, e aí ele envia 70, e os 70 faz tudo isso. No versículo 17, do capítulo 10 de Lucas, eles trazem o relatório. E qual é o relatório? Eles dizem, então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, até os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Por que eles estavam falando isso? Porque até então, não havia a doutrina, não havia a prática comum de expulsar demônios de pessoas, de libertar pessoas das trevas, de libertar pessoas do império do mal. Não havia isso. Quem começou com essa doutrina maravilhosa de expulsar demônios foi Jesus. Então, quando eles viram acontecer com eles o mesmo que acontecia com Jesus, eles ficaram alegres, maravilhados, admirados. Bastava dizer em nome de Jesus, o demônio saía. Só Jesus fazia isso antes. Mas uma vez que Jesus delegou autoridade para eles, fazia isso com todo mundo. A mesma coisa eu e você. Sabe, não existe dom de expulsar demônio. E se tiver algum dom de expulsar demônio, todo filho de Deus tem esse dom. Pastor, você está dizendo que eu, como filho de Deus, posso expulsar demônio? Não só demônio, legião inteira. Por quê? Porque Jesus te deu autoridade para isso. Jesus te fez um missionário. O mesmo poder que estava sobre Jesus está dentro de nós. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus está dentro de nós. E Ele nos capacita para fazer o poder de Deus fluir. Ele nos capacita para ativar, aleluia, o poder de Deus aonde a gente for. Essa que é a verdade. Então continua. Mas Jesus lhes disse, respondendo ao relatório que eles deram, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Fala quando Satanás foi expulso do céu e caiu sobre a terra. E ele diz aí, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Observa bem, nada. O poder de Deus que está dentro de nós, que está em você, meu irmão, que está em você, minha irmã, é muito superior, é infinitamente maior do que todo o poder do maligno, de tal maneira que ele não pode nos causar dano algum, mal algum. No entanto, versículo 20, Jesus diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O missionário, eu e você, precisamos ter a certeza em nosso coração que somos cidadãos dos céus, que somos cidadãos do reino de Deus. Precisamos dessa certeza. Precisamos dessa certeza. Mais importante do que o poder de Deus para expulsar demônios é estar com os nossos nomes no livro da vida, é ser salvo, é ter comunhão com o nosso Pai. No versículo 21, aí Jesus se alegra e diz, naquela hora
exultou Jesus, se alegrou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, Jesus, ele se alegrou quando os discípulos fizeram o trabalho que ele estava fazendo, fizeram igualzinho, expulsando demônios, curando enfermos, curando doentes, libertando pessoas. Ele se alegrou a tal ponto de agradecer a Deus por isso. Eu pergunto, se ele se alegrou com isso, eu posso entender que ele pode se entristecer se eu e você não fizermos isso. O que, pastor? Libertar pessoas. Pregar com a nossa vida e com as nossas palavras o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Aleluia, aleluia. Muitos hoje não estão vivenciando maiores bênçãos da sua vida, porque não estão conscientes de que são missionários. Eles estão conscientes que são crentes. Eles estão conscientes que são membros da igreja tal, da igreja ali, aqui e tal. Mas eles não estão conscientes que são missionários. Eles vivem apenas para receber a palavra. Receber a palavra, mais nada. Mas Deus deseja que você seja um abençoador com esta palavra. Deus não quer que você fique apenas na categoria dos abençoados. Irmãos, nós abençoados todos somos. Todos que nasceram de novo são abençoados. Mas Deus quer que você suba de nível. Deus quer que você suba de categoria. Qual a categoria? Dos abençoadores. Daqueles que desfrutam da abundância de Deus para abençoar. Sabe, a missão principal da igreja é essa. E eu vejo muitas pessoas reclamando: mas a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. E a minha pergunta sempre é: você, meu irmão, você, minha irmã, está fazendo? Você está fazendo isso? Quantas vezes você tem orado por pessoas que ainda estão presas pelo inimigo? Quantas vezes você tem orado para que Deus levante trabalhadores, levante missionários, pessoas cheias do Espírito, pessoas com consciência da presença de Deus, para falar àqueles que não te escutaram, mas podem escutar outras pessoas? Quantos? Pensa nisso. Sabe, em Atos capítulo 1, Jesus estava para subir aos céus. Ele já estava dando as suas últimas instruções na terra. A partir daqui, quando ele terminou de falar isso, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus, ou seja, ele ascendeu para o céu. Mas no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: olha, mas recebereis poder. Observe, poder, algumas versões dizem a virtude do Espírito Santo, mas ele diz poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Ou seja, testemunhas de Jesus, testemunhas da palavra, porque Jesus, ele é a palavra. Então as pessoas devem olhar para mim e olhar para você, meu irmão, você que diz que nasceu de novo, você que diz que é filho de Deus, você que diz que é um cristão, que é crente, que é evangélico, as pessoas têm que olhar para mim e olhar para você e ver em você a palavra de Deus em ação. É isso que ele está dizendo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, local, como toda a Judeia e Samaria, o país, e até os confins da terra. Todo mundo. E foi o que os discípulos fez. Irmãos, aqueles discípulos, depois que receberam o batismo no Espírito Santo,
Eles foram pregar à torto e à direito. Eles falaram de Jesus. Eles viveram de tal maneira que as pessoas olhavam para eles. Observa bem, a Bíblia diz, lá em Atos, que as pessoas olhavam para eles e vendo o que eles faziam, e vendo o que eles pregavam, reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Ou seja, as pessoas viam Jesus neles. Estão vendo Jesus em mim? Estão vendo Jesus em você, meu irmão? Mas aí você me diz, pastor, mas eu sou um homem que tenho minhas falhas. Quando eu tiver melhor, eu posso pregar, né? Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Os discípulos também tinham. Eu não vou dizer aqui por causa do horário, porque o tema é outro. Estamos falando sobre missões. Mas eu poderia te apontar vários erros dos discípulos. Que a Bíblia diz, a Bíblia não oculta ninguém. Mostra mesmo. Mas eles não ficavam nas suas falhas. Eles não ficavam fazendo das suas falhas escudo para a sua covardia. Não. Não queria nem saber. Eles pregavam o Evangelho. E se alguém apontasse falhas, e se alguém dissesse alguma coisa, eles não queriam saber. Eles falavam o Evangelho. Eles continuavam pregando o Evangelho. Eles continuavam ministrando a palavra. Não importa se a sua vida não é exatamente uma vida melhor. A grande verdade é que Jesus veio para fazer a diferença. E é lógico, claro e evidente que Deus não quer que você continue pecando e fazendo coisas erradas. É claro que Ele não quer. É claro que Deus não deseja que você continue fazendo coisas que o desagradam. É claro que Deus não deseja que você não seja uma péssima testemunha de Jesus. Lógico que não. Mas contudo, meu irmão, você tem que mudar, se arrepender daquilo que você está fazendo de errado e fazer certo. Ou seja, hoje ser melhor do que ontem. Realmente eu fiz umas coisas erradas aí. Eu fiz umas coisas erradas, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu sou diferente. É isso que Deus quer. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas, elas ficam fazendo coisas erradas, ficam praticando aquilo que não agrada a Deus, na verdade agrada o diabo, essa que é a verdade. Ficam praticando o que não presta, e aí diz, eu não posso pregar o Evangelho porque eu ando praticando o que não presta. Meu irmão, para de praticar o que não presta, para de pecar, e vá pregar o Evangelho, e vá pregar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que você tem que fazer. Não use as suas falhas como escudo para a covardia de não pregar o Evangelho. Nunca. Pelo contrário, se arrependa. Deixe o passado para trás. Faz como Paulo, esqueci uma coisa eu faço, esqueça as coisas que para trás ficam, eu avanço. É isso que Deus quer. E ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. O que é que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Aqueles 12 homens, sim, aqueles 12 homens que eram despreparados, que fizeram muita coisa errada, fizeram sim. Aqueles 12 homens que muitas e muitas vezes não corresponderam às expectativas de Jesus. Uma vez que eles receberam esse poder do Espírito dentro deles, eles levaram isso a sério e buscaram de todas as maneiras fazer a vontade de Deus e pregaram esse Evangelho. E eu vou te dizer alguma coisa que eu disse e vou repetir. Eles fizeram mais do que Jesus, fizeram obras maiores do que Jesus. Sim, de fato, 2 deles, tanto Pedro como Paulo, estava andando na rua e a sombra dele levantava doentes, curava doentes, a sombra. Vocês têm ideia como o poder e a unção de Jesus tinha arraigado dentro deles. E olha que eles viveram num tempo muito difícil, num tempo onde havia muitas perseguições, num tempo onde havia muitas perseguições, num tempo onde eles eram desprezados e menosprezados pela sociedade inteira, num tempo onde eles eram arrastados para os coliseus e mortos pelos leões,
num tempo onde eles eram presos, onde os seus bens eram confiscados, onde muitas e muitas vezes eles viram seus filhos morrerem na frente deles. Muitas vezes, mas eles não negaram a sua fé, eles não negaram Jesus, eles não negaram o nome de Jesus, e mesmo com o sangue jorrando do seu corpo, aquele sangue foi semente para que hoje essa palavra chegasse até nós. Se você acha que a sociedade hoje persegue os cristãos, e persegue mesmo, se tem um povo que o pessoal, boa parte do pessoal tem preconceito, é justamente contra os cristãos. Afinal de contas, a gente anda na contramão das trevas, é verdade. Meu irmão, você precisava ver naquela época, onde muitos perderam a sua vida, para que essa palavra chegasse até você. E quando 300 anos, 300 anos depois que Jesus tinha subido aos céus, o nome de Jesus já era conhecido em todo o mundo conhecido da época. Todo o planeta conhecido daquela época, todos sabiam que era Jesus, por causa daqueles homens, por causa daquelas mulheres que viveram antes de nós. Porque decidiram ser luz nas trevas. Porque decidiram vivenciar a própria vida de Deus dentro deles. Oh, meu irmão, você é um missionário. Você é um missionário. Onde você estiver, na sua casa, com a sua família, não importa a sua idade, não importa se você é homem, mulher, se é jovem, se é velho, ou não importa quem você é, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é sim um missionário. Um missionário. E Deus espera que você viva este Evangelho de tal maneira que as pessoas possam ver isso em você. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, onde as tuas obras, ou seja, aquilo que você fez para Deus, será julgado. E aí? O que você vai apresentar para Deus? O que você vai mostrar para Deus? O que você fez para Deus? O que você vai mostrar? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. E se você, até hoje, não assumiu-se como um missionário, como uma missionária, pois então assuma agora. Assuma agora, eu sou um missionário, eu sou uma missionária. Eu vou contribuir com missões, eu vou abençoar aqueles que estão indo para o campo missionário, aqueles que estão indo para fora. Eu vou abençoar, mas também eu vou viver aqui, onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha faculdade, no meu colégio, na minha escola, aonde eu estiver, eu vou viver de tal maneira que Jesus tenha prazer, tenha alegria, ao me ver ganhando pessoas para Ele, ao me ver pregando este Evangelho, ao me ver pregando essa palavra. É isso que você tem que fazer. Faz isso a partir de hoje. Pai querido, te dou graças por Jesus. Te dou graças por esta palavra. Te dou graças, Senhor, porque você fez, aleluia, tanto por nós. E eu te dou graças pelo Espírito que está dentro de nós. E obrigado, Senhor, pela ousadia que você concedeu a mim e aos meus irmãos, para que nós possamos vivenciar o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que nós possamos vivenciar e mostrar com a nossa vida a própria vida de Deus, que veio através de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu irmão. Seja um missionário. Viva a vida de Deus. Viva o que Deus quer. Viva o que Deus deseja. Viva, traga cura para aqueles que estão doentes. Traga libertação para aqueles que estão oprimidos. Traga, você, sim, você. Traga, sim, para aquelas pessoas a salvação que já está dentro de você. E você verá como você vai ser muito mais feliz do que você tem vivido até hoje. Você vai experimentar
uma bem-aventurança clara daqueles que trazem a paz, daqueles que trazem as boas novas de salvação, daqueles que trazem o poder de Deus para libertação, para cura, para salvação, preservação e segurança de todo aquele que crê. Amém? É isso aí. Prospere e avance. Olá, queridos, graça e paz. Hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite de alegria, hoje é uma noite de nós comemorarmos. Hoje é o dia Verbo da Vida de Missões. Hoje é um dia para nós comemorarmos, amado. Nós somos uma igreja missionária. Nós sabemos que nossa igreja ela foi fundada por um casal missionário e esse sangue missionário ele corre nas nossas veias. Como é bom fazer parte disso. Como é bom fazer parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Amém? Amados, hoje eu estou aqui para incentivar você. Sabe, Romanos, capítulo 10, ele diz assim, ó, como são belos os pés dos mensageiros que levam a palavra ou que levam as boas novas. Como é belo os pés dos mensageiros, dos missionários que se dispõem, que disseram sim ao ide do Senhor e foram alcançar outras nações, alcançar novos povos. Amados, isso é algo que precisa correr dentro de nós. Esse é algo que precisa estar plantado dentro de nós. Mas deixa eu te dizer, hoje nós temos a oportunidade, amados, de também alcançar outras nações. Nós temos a oportunidade, amados, de nós também alcançarmos outros povos. Como? Ofertando. Eu estou aqui, amado, para incentivar você a levantar uma oferta generosa. Sabe, em Provérbios, no capítulo 11, ele diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, hoje é uma oportunidade que eu e você temos de trazer alívio à vida de muitos missionários. Trazer alívio à vida daqueles amados que ouviram a voz do Senhor, decidiram cumprir o ide do Senhor, de Jesus, sabe? E fazer aquilo que Jesus ordenou, não só eles, mas a mim e a você a fazer. E eu sei que muitas pessoas não podem, a igreja local ela não pode fazer aquilo que muitos missionários estão fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje é o dia, hoje é a oportunidade que você tem, amado, de assistir essas pessoas, de cuidar dessas pessoas. Nós estamos, amado, num tempo muito complicado, nós sabemos que essa pandemia veio e, sabe, paralisou muitas coisas, mas nós estamos no conforto da nossa família. Nós estamos, amado, no meio da nossa família, dos nossos amigos. Sabe, muitos missionários estão do outro lado do mundo, sabe, longe das suas famílias, mas cumprindo aquilo que Jesus chamou ele, comissionou eles para fazer. E nós estamos aqui, e nós precisamos, amados, participar disso. Hoje é a oportunidade que você tem de participar de algo que é muito maior do que você. Aquele que traz alívio aos outros, amados, ele alívio receberá. Sabe, eu incentivo você a preparar uma oferta de amor, uma oferta generosa, uma oferta, amada, onde vai assistir muitos missionários, e sabe, com amor, com alegria, sem pesar no seu coração, mas generosamente. Generosamente, amados, porque nós sabemos que as nossas ofertas, elas vão alcançar, elas vão muito além de onde nós poderíamos ir. Não fique de fora, amados. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando de ser generoso, de assistir aqueles que disseram sim ao Senhor. Amém?